Agora no programa a gente vai bater papo sobre o transtorno do espectro autista com a Renata Haddad, que é pedagoga e vai esclarecer as nossas dúvidas. Tudo bem, Renata? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. É um prazer estar aqui. O prazer é nosso em te receber aqui. Renata, quando nós tivemos o dia de conscientização do autismo, nós fizemos um especial aqui no programa, recebemos muitas mensagens e eu acho muito importante a gente esclarecer as dúvidas sobre isso. Eu percebo, e eu queria começar por aí, a dificuldade que muitas famílias têm em entender e aceitar logo, o quanto antes, um diagnóstico, justamente porque não existe um exame de sangue que você faça e apareça lá autismo. Isso. Queria que você começasse falando pra gente sobre isso, por favor. Então, o autismo, ele é uma questão de comportamento. Então, muitas vezes a gente consegue descobrir, os pais já conseguem descobrir em casa o que pode acontecer com o filho ou não. Então, a intervenção precoce é extremamente importante, porque é quando eles são pequenos que a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor no adulto autista. Uhum. Então, é muito importante os pais estarem atentos, a escola estar atenta. Quais os principais sinais, Renata? Os sinais começam desde muito pequeno. Então, o principal sinal é quando você chama a criança e a criança não olha. Uhum. Então, às vezes você chama, a criança não olha, mas ela escuta, você percebe que ela tem total desenvolvimento auditivo, porém ela não olha quando a gente chama. Outra coisa, ela não aponta. Então, ela não aponta no sentido, não do que ela quer, mas no sentido de ela se comunicar com você. Uhum. Então, olha o avião. Se você falar, olha o avião, ela não vai olhar para o avião, ela não vai entender. E ao mesmo tempo, ela também não vai falar para você, olha o passarinho. Isso desde os primeiros anos, assim, vou dar o exemplo do meu filho. Onde está o passarinho, filho? Lá, ele começou a fazer, não falava lá ainda, mas com 8, 9 meses, ele já estava passarinho lá, o cachorro au-au, sobre isso que a gente está falando, exatamente, né? Esses primeiros movimentos. Exatamente. Hoje, ele já está com 1 ano e 7, 1 ano e 8 meses, ele já fala au-au, gato quando ele vê, ele já aponta e mostra o que é. A criança autista vai ter uma dificuldade para isso. Isso, porque ele está interagindo com você quando ele faz isso, né? Ele quer chamar sua atenção, ele quer te mostrar algum objeto. A criança autista, ela não vai. Ela vai ficar no mundo dela, ela vai guardar para ela. Uhum. Mas eu quero deixar bem claro que existem vários graus de autismo. E aí eu queria entender sobre isso, se existem graus, níveis diferentes, como é que é isso? Sim, existem 3 níveis. Então, o moderado, o leve e o mais severo. A maioria das crianças que têm o autismo severo, eles não falam, então eles são não verbais. Uhum. Muitos deles também, a maioria, possui um problema, uma deficiência intelectual. E tem os autistas leves, que são os autistas de alto funcionamento, que muitas vezes a gente não percebe que eles são. Ouço falar que muitos deles estão espalhados pela sociedade até como gênios, né? Com certeza, altas porque habilidades. Porque em alguma área eles podem, eles não desenvolvem. Todos, mas alguns deles em algumas áreas desenvolvem muita habilidade, né? Exatamente, então eles escolhem uma área que eles têm mais facilidade e sobre aquele assunto eles sabem tudo. Vão ter, de fato, em qualquer um desses níveis, dificuldade para comunicação? Porque eu imagino, mesmo o não verbal, ele vai ter capacidade de se comunicar, mas como é essa comunicação? Então, o nível de autismo, como é que a gente caracteriza? Então, é o quanto de apoio ele precisa. Então, a criança, o adulto que tem um nível leve, ele precisa de pouco auxílio. Uhum. A criança que tem moderado precisa de um auxílio médio. E a pessoa grave, isso já é uma coisa que ele precisa de muito auxílio. Então, o que acontece? A gente precisa fazer o quê? Precisa ter mecanismos para se comunicar com essas pessoas. Então, existem muitos mecanismos hoje para as crianças não verbais de se comunicarem. Acho que uma pergunta importante da gente fazer, Renata, eu estou te falando porque eu conheço alguns casos de crianças que são autistas e eu já ouvi pessoas da família falarem, mas cadê o exame? E as pessoas da família protelarem a ajuda e a procura. Tá com 1 ano e meio e não fala nada, mas cada criança tem seu tempo. Tá com 2 anos e ainda não se comunica, porque ele é uma belezinha, ele não dá trabalho, ele senta no cantinho dele, brinca no cantinho dele, tá com 2 anos. Tá com 3 anos, mas é porque ainda não foi pra escolinha que não tá falando. Eu já vi se repetir essa história. Aí hoje eu tenho um exemplo em casa. O meu filho, com 6 meses, já começou a balbuciar palavras, já começou a falar mamã,
papai. Eu sei que tem crianças que demoram um pouco mais. O Davi demorou para andar, mas para falar ele falou mais rápido, e eu percebo um equilíbrio assim entre as crianças. Tenho amigas que os filhos já estavam andando, mas ainda não falavam o que o meu filho falava. Tudo dentro de uma linha esperada. Mas quando isso vai passando muito da linha esperada, não é um sinal de alerta? Sim, é muito importante a gente saber. Então, por isso que a gente tem que estar alinhado com o pediatra, né? Os pediatras têm que estar atentos quanto aos principais sintomas, qualquer coisa diferente. Então, assim, toda criança tem seu tempo, concordo. Porém, existe... Dentro de uma linha, né? Exatamente. Chega um determinado momento que você fala, já não dá mais. A gente precisa ir atrás. Eu sei que é difícil, não é fácil para a família encarar um transtorno, né, como esse. Porém, é muito importante para a criança. Então, a qualidade de vida da criança melhora muito com as intervenções necessárias feitas. E eu acho que a gente tem que perder um pouco, a gente tem que perder muito esse medo que a gente tem, Renata. Outro dia eu conversava com uma pessoa, né? Tudo bem se a criança for autista, isso não é um problema. O problema, e porque às vezes eu sou chata e vejo outras amigas que também são informadas sendo chatas com as famílias, chatas, sim, porque a gente só quer que descubra logo para melhorar para a criança e para a família. Exatamente. Não tem problema nenhum a criança ser autista. Essa não é a questão. A questão é, vamos diagnosticar para poder ajudar essa criança e essa família. Porque é um sofrimento sem diagnóstico, É exatamente, né? Isso. Então, é nisso que é a qualidade de vida. É isso, né, que você tá falando, exatamente. Né? Então, a gente vai investir na qualidade de vida dessa criança e dessa família. Então, você sabendo o que você trata melhor, você cuida melhor, né? Você entende melhor. E assim, o autismo hoje em dia tem muitos lugares, né? Hoje tem um nascimento para um autista para 59 nascimentos. Uhum. Então, é uma coisa que está crescendo muito. A gente não sabe... Aí eu queria te fazer uma pergunta. A gente sabe hoje que tem a parcela genética, mas... pode ter uma parcela comportamental? Outro dia eu vi o seguinte, tá vendo? A mãe falava pouco com a criança se tornou autista. Isso não existe, né? Não. Isso é uma fake news que colocaram, que até coloca o nome de mãe geladeira, né? É então, aquela criança que a mãe nunca interagiu muito com a criança, nunca deu muito Imagina afeto. Peso para uma mãe ver uma bobagem dessa. Isso não existe, né? O que acontece tem um peso genético, sim, tem um peso biológico e um fator ambiental. Então, tudo isso junto causa o autismo. Aí, falando sobre esse fator ambiental, uma pergunta importante é, uma criança, eu tô falando das crianças, depois a gente pode até falar dos adultos. Sim. Uma criança que cedo é diagnosticada e encaminhada para os projetos necessários para ela, pode ter mais facilidade na comunicação e não evoluir nesses níveis, talvez? De repente, uma criança que poderia ser verbal, pode se tornar uma criança não verbal porque os pais demoraram muito para procurar ajuda? Sim. Pode. E o contrário também é verdadeiro. Uhum. Então, a criança é não verbal e, de repente, exatamente, fez uma série de intervenções precoces e acontece o quê? Ela cai de nível. Então, do nível severo, ela pode ir para o nível moderado. Ou do nível moderado, ela pode ir para o nível leve. Então, por isso que a gente sempre fala da intervenção precoce, que é essencial para a criança autista. Queria entender sobre a série de intervenções. Eu tenho uma criança que eu acompanhei, que eu fiquei muito preocupada, porque passou dos 2, passou dos 3, não conseguia falar direito. Só que o que eu percebia, que ele conseguia interagir, mas como ele era mais novo até então, a gente fazia tudo que ele queria. E aí, quando foram procurar fono, era um problema na bochecha, porque era muito gordinho, fez alguns exercícios, logo já disparou e estava falando tudo. Mas fica uma apreensão até começar a falar. Procura ajuda o quanto antes, que não tem problema. Qual que é a hora de procurar ajuda, Renata? A hora você tem que olhar desde que a criança nasce. Então, ela vai dar sinais, né? Como eu falei, ela vai... Se você falar com ela, ela não vai olhar. Aquela criança que não gosta muito de ficar no colo, prefere o berço, né? São sinais, isso não quer dizer que toda criança acontece isso, mas existem sinais que isso pode acontecer. Então, o que a gente faz? A gente pede para a intervenção ser feita quanto antes, você procurar uma fono, você procurar um neurologista, mas o pediatra, eu insisto, porque o pediatra é o principal, é o que acompanha mais a criança. E ele vai poder encaminhar para todas as frentes necessárias, exatamente, né? Então você vai ver lá, tá dentro do esperado o crescimento dessa criança, o desenvolvimento dela? Tá, então tudo bem. Não está dentro do esperado, então vamos procurar ajuda. Então vamos para um neurologista infantil, vamos para uma fonoaudióloga. Então depende do que a criança apresenta pra gente. Uhum. E aí a gente corre atrás. Vamos entender sobre as intervenções, então? Sim. Eu percebo também que muitas vezes as crianças hoje têm ido muito cedo para a escola, os pais estão trabalhando, seja para creche ou para escolinha particular, e
fica a critério e a trabalho, muitas vezes, dos professores e dos pedagogos intervirem, porque muitas vezes a família percebeu, mas ela está querendo deixar para lá, está querendo não acreditar, e a escolinha, a pedagoga que dá esse toque para os pais, não é? Sim, a escola é a mini sociedade da criança, então é lá que ela vai se desenvolver. E é através dos pares, que são através das crianças da mesma idade, que a gente vai saber. Está dentro do esperado? Então, essa criança tem 2 anos, com as outras crianças que têm 2 anos, ela se sobressai? Ela tem alguma coisa que ela está em déficit? Então, a gente procura saber isso. A partir daí, a escola chama a família e comenta, e pontua. Olha, pode ser que tenha alguma questão, vamos procurar, é uma ajuda, porque ela tem alguns marcos do desenvolvimento dela não estão de acordo com a idade. E aí, a gente vai atrás. Então, a escola também é muito importante para isso. Eu percebo algo, eu tenho uma amiga, não vou falar o nome dela porque eu não falei para ela que eu ia falar, Sim. mas eu tenho uma amiga, eu converso muito com ela nas redes sociais, ela não é de São Paulo e ela tem gêmeas e as gêmeas têm autismo. E eu vejo as meninas se desenvolvendo muito bem, eu tô sempre conversando com ela. Uau, outro dia ela falou, olha, elas estão aprendendo a brincar de faz de conta, e ela disse que quem tá dentro do espectro autista tem uma dificuldade para isso. Uma delas brinca de faz de conta muito mais fácil do que a outra, mas eu vejo o quanto a mãe, e o quanto ela ajuda outras mães dividindo um pouco disso, eu vejo o quanto a mãe tá ali presente, vamos brincar que isso aqui é comidinha. Aí uma delas fica, não, mamãe, isso é uma tigela, e a outra... Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre essa interação quando eles vão ficando maiorzinhos. Então, a principal terapia é a terapia comportamental, né, que a gente faz com a criança autista. São os psicólogos que fazem. Então, é uma terapia que ela é feita durante muito tempo do dia. É diário isso? É diário e muitas horas. Né? Então, 2 horas no mínimo, todos os dias. O que vai acontecer? Eles vão... É uma das frentes principais. Exatamente, então, a principal pro autismo. Então, o que vai acontecer? Ela vai ensinar aquela criança a viver em sociedade, né? Ela vai ensinar aquela criança como se colocar no lugar, como conversar quando ela conversa. Entender metáforas, porque eles têm muita dificuldade, Sim. né? Muitos não vão conseguir. Porém, você treinando, é um treinamento. Você treinando essas crianças, tende cada vez mais elas estarem inseridas de acordo, né, no mercado, né? Alfabetização. Muitas crianças autistas têm dificuldade na alfabetização. Muitas delas se alfabetizam, porém não é na mesma época que as outras crianças que a gente diz as neurotípicas, né? Vão a escolas regulares ou não? Porque daí eu fico imaginando um tempo na escola e um tempo para essas atividades que são importantes. Como é que a gente divide isso num dia? Não é fácil, né? A criança autista ela tem uma demanda muito grande no dia dela, porque não é só a terapia comportamental, também tem a fono, né? Tem outras questões que a gente precisa tratar também, não só o comportamento. Então, o que eu costumo dizer, né? A escola é importante, lógico, porém a gente tem que dosar. Então, escola num período e fazer as intervenções em outro período. Isso é muito importante. Não deixar só na escola. Não tem que preconizar, né? A escola, e nem o contrário, não, né? Tem que escola saber, regular. Escola regular, eles a maioria. Não repetem, né, geralmente? Não, a lei não permite, né, que eles repitam de ano. A inclusão está aí, né? A inclusão escolar é uma coisa meio nova no Brasil. As crianças e os professores estão preparados para essa inclusão? Não estão. Porque criança é maravilhosa, mas criança tem muitas vezes, justamente por eles não terem todos os filtros necessários, eles vão aprendendo isso com a vida, algo que às vezes a gente chama de crueldade. Sim. Quem é que nunca passou por, hoje a gente chama de bullying, mas quem é que nunca ouviu uma piadinha sobre a maneira como estava vestido, sobre o cabelo, sobre usar óculos ou não, ser gordo ou ser magro? Então, imagina a dificuldade dessa criança muitas vezes, que já tem dificuldade para interação, interagir com colegas que não sabem o que fazer e com um professor que não está preparado, que muitas vezes tem 40 alunos numa escola pública para dar conta. Complicado, não é? Muito complicado. Por isso que a capacitação do professor é muito importante. Ele saber do que se trata, né? Ele ir atrás para ele conseguir adequar aquela criança, fazer uma inclusão adequada para aquela criança, né? Hoje em dia a inclusão está muito mais sendo dita, né? Uhum. Então existe muito mais inclusão e estudos mostram que crianças autistas ou com qualquer outra deficiência começam na escola muito cedo. Aquela classe, aquelas crianças, elas se adaptam. Então elas se tornam seres humanos muito melhores,
Todo mundo muito ganha, mais né? tolerantes, exatamente. Então, ganha quem está sendo incluído e quem inclui também. E eu fico imaginando a importância da preparação desse professor para entender em que momento é importante a sala inteira pausar um pouco, porque esse autista vai conseguir seguir com eles nisso, e em que momento é separar um pouco ele, porque ele vai demorar um pouco mais para aprender a letra de mão do que os amiguinhos. Então, tem que ter uma preparação, porque eu acho que para as crianças entenderem, não, agora eu vou atrasar a sala inteira 1, 2 dias nisso aqui, porque eu quero. Você está trabalhando com a paciência, você está trabalhando com as crianças também, com essa tolerância. Tem que ter esse equilíbrio quando você tem uma criança com espectro autista em sala de aula, Com certeza, não? com qualquer outra deficiência. O importante é ela estar incluída naquilo, né? Então, vai ser bom para as crianças que estão ao lado dela e para ela também. Às vezes eu te digo que faz muito mais bem para a criança que está com a criança autista do que com a própria criança autista. Tá fazendo, me faz lembrar, a minha irmã, ela estudou com uma menina que era cega, né? O nome da menina, inclusive, é Jaqueline. Eu me lembro muito dela e na escola, era uma escola pública, tinham degraus e ela tinha todo dia que ter ajuda. E em muitos momentos, no começo, todo mundo sumia e ficava sempre a minha irmã para ajudar. Conforme o tempo foi passando, mais pessoas, aí elas já eram maiores, eu não lembro se eram crianças de 12, 13 anos, mais pessoas foram aprendendo essa importância e mais crianças foram ajudando. E quando a minha irmã faltava, tinha alguém que podia ajudar. Daqui a pouco tinha já pequena, mas já tinha uma rede de apoio, né? É isso. Então, eu acho que é essa a importância, é a troca que é feita, isso, né? E a gente começa desde pequeno, e é na escola. Então, o professor faz o quê? A intermediação disso. Então, ele coloca a outra criança, vamos ajudar, olha, né? Ele é cego, no caso, essa criança é cega, ou a criança está dentro do espectro. Então, olha, fulano de tal não consegue interagir, vamos chamá-lo, né? Ou vamos entender que agora ele não quer conversar, que agora ele quer ficar sozinho. Então, a gente faz uma sociedade muito melhor. Então, o futuro, eu acho que com a inclusão é muito melhor, de uma sociedade muito mais inclusiva. Para quem não tem filhos autistas, mas tem na sociedade ou muito perto ou em algum momento vai cruzar com uma criança que está dentro do espectro, você já falou que a quantidade é grande de pessoas que estão dentro dele, como a gente deve lidar? Aquela pergunta, aquele momento em que você fala, por exemplo, né? Muitas vezes o meu filho brinca e eu falo, o telefone tá tocando, ele faz, alô, com a mão. Sim. O autista, no começo, principalmente se ele não é treinado, ele tem dificuldade para fazer isso. Então, vamos imaginar que você tá numa brincadeira e fala, nossa, que comidinha gostosa, e a criança responde, isso não é comidinha, isso é um prato só. A gente deve entrar na onda, tentar brincar, como que a gente tenta ganhar essa criança no nosso dia a dia? A gente tem que conversar com ela, então, no universo dela. Então, você explica. Cada criança vai te dar um recurso, né? Cada criança vai te falar uma coisa, como em qualquer criança. Qualquer criança. Né? Não necessariamente autista. Então, você vai explicar. A criança autista, ela gosta que você explique tudo para ela. Então, ela não gosta de coisas surpresas. Então, você vai explicar, não, mas olha, vamos fazer de conta que aqui tem... dentro desse prato tem uma comidinha, vamos brincar. Então assim, num dia ela não vai fazer, no outro dia ela não vai fazer, mas você falando todos os dias e ela vendo você brincar, porque a criança autista, ela gosta muito de ver, o visual é muito importante. Então, ela vendo você brincar ou você brincar com outra criança, isso vai fazer com que ela comece a também brincar, achar que aquilo seja normal. E interessante ela conviver também com as outras crianças da família que não estejam no espectro, né? Sim, com certeza. A inclusão é importantíssima para a criança autista. Queria entender também um pouco desse dia a dia. Eu fico imaginando como é a vida dos pais que precisam... Eu estou imaginando a vida da sociedade toda, em que hoje em dia homem e mulher trabalham, porque precisam um complementar a renda com o outro para manter a casa. Quando a gente fez o especial, tanto na síndrome de Down quanto no autismo, as famílias que estavam aqui contaram, a gente trouxe famílias com pai, mãe e os filhos, mas as pedagogas me explicaram que a maioria dos pais não aguenta e a carga fica toda para a mãe. E a gente pode falar de qualquer deficiência, de doenças específicas, geralmente isso ainda se repete. O homem não dá conta e a mãe fica com as contas da casa e com o filho para levar para todas essas atividades. Queria que você trouxesse uma orientação para essas famílias, Renata. Então, isso que se repete, não é? Muitas vezes? Sim, a maioria, não a maioria, mas muitas famílias, os pais abandonam os filhos deficientes porque não aguentam, porque não estão afim também, né? É muito trabalho, então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que manter a calma, né? E olhar o que é melhor.
para a criança naquele momento. Então vai ter momentos que a gente vai priorizar a psicóloga. Tudo tem mãe que não vai conseguir fazer. Então vamos priorizar. O que é mais importante hoje para essa criança? É o comportamento dele que tá me causando transtorno. Então, vamos focar nisso. Vamos focar nisso. Não, ele não fala. Então é uma coisa que a gente precisa. Então vamos para fono, né? O mundo ideal é maravilhoso, porém ele não existe. Né? Então a gente tem que se adaptar às coisas que acontecem. A gente consegue hoje em dia tudo gratuito ou ainda é muito difícil? É muito difícil. Até existe, só que não estão preparados os profissionais. Então como eu te falei, a terapia comportamental eles têm, porém é uma terapia em grupo muitas vezes. Não é aquilo que é específico para cada criança. Exatamente, né? Não é específico para o autista. Entendeu? O autista ele precisa de uma coisa individual. E não é isso que acontece, muitas vezes. Aí a gente está falando uma coisa que eu acho importante, né? A gente está falando, não é só da criança com autismo, a gente está falando da criança com autismo indivíduo, porque qualquer criança que você pegar, ela vai ter algo particular. E dentro do autismo não é diferente, né? Não, o autismo, como qualquer outra pessoa, eles são seres humanos individuais que têm as suas questões, como eu, como você, como qualquer outra pessoa tem. Tem as coisas, as habilidades e tem os déficits. Ninguém é bom em tudo. Por isso que cada um, a gente tem que trabalhar o indivíduo de uma forma de capacitar as habilidades dele e melhorar os déficits, né? Chegou uma pergunta pra gente da Rose pelo Instagram. Obrigada pela sua participação, Rose. Ela disse que está assistindo e gostaria de saber se crianças que gostam de coisas bem pequenininhas podem estar trazendo um sinal de autismo. Queria que você explicasse para nós. Lógico, é um fator dentro de tantos. Mas tem algo assim? Não, pode existir, porém, foi o que você falou, não é então só porque ele gosta de uma coisa, de muitas miniaturas, é porque ele vai ser autista. Existe um monte de coisas que a gente vai falar, isso tem que estar dentro. Multifatores, né? Isso. Porque aí o meu filho, ele tem uma particularidade. A minha irmã era assim quando era pequena. Ele não pode ver porta aberta. Ele gosta de fechar todas as portas. Eu brinco com ele e falo, eu vou ter que trabalhar pra você não virar um toque. Mas é uma coisa dele desde pequenininho. Ele vê uma porta aberta, ele fala fechar. Agora ele já fala fechar, mas foi uma das primeiras palavras que ele aprendeu a falar. Então, ele vê uma porta aberta, ele quer que eu feche. Ele vê a porta do armário aberta antes de dormir, ele precisa que feche. Não é um problema. É uma característica. É uma característica. Eu tenho um dos meus sobrinhos, ele gostava de colocar uma coisinha na frente da outra sempre. É uma característica dentro do todo. Então, também cuidado para não ficar alarmado, né? Exatamente. É uma série de fatores que vai caracterizar, né? Ele tem que ter a tríade do autismo que a gente fala. Então, ele tem que ter comprometimento na interação social, no comportamento e na comunicação. Então, são esses três. Se só tiver em um ou no outro, não dá para ser considerado autista. Então a gente tem que deixar bem claro isso, não é uma coisa simples. Não é porque a gente está dizendo que muitas pessoas têm que agora todo mundo vai ter. E, de novo, tudo bem se tiver, né? Isso Exatamente, não pode ser um problema. Não. Lógico que vai exigir muito trabalho dos pais, vai, ou de quem cuida, dos cuidadores, mas dá para essa criança se comunicar. E aí eu queria te perguntar, como você já falou, os moderados, muitos inclusos na nossa sociedade, muitos colocados como gênios até, desde jogadores de futebol, que a gente ouve falar que podem ser, até pessoas que fizeram descobertas. Eu queria entender, os que são severos, né? Estão lá no grau mais intenso dentro do espectro autista. Podem também se formar, ter uma profissão? Isso vai ser mais difícil para alguns? É mais difícil, né? O espectro ele é muito amplo, por isso que hoje se dá o nome de espectro, porque tem aquele que é leve e aquele que é severo, né? E dentre todas essas características, existem alguns impedimentos, né? Porém, o que eu falo é que a gente nunca pode desistir, que sempre tem alguma saída, alguma coisa ele vai conseguir fazer e ele vai fazer bem. E é nisso que a gente tem que se apegar. Queria entender também qual que é a importância do que de novo eu tô pensando aqui na minha amiga, né, que eu vejo sempre no Instagram, qual que é a importância dos pais continuarem o que for feito nessas terapias, nessas frentes, também em casa? Faz diferença isso? Sim, toda a diferença. Não adianta ele fazer 2 horas por dia na psicóloga uma coisa e a gente fazer em casa outra coisa. Então, a gente tem que estar sempre alinhado com a escola e com os psicólogos, as pessoas que vão cuidar dele. A gente fala a partir de
eu sei que para fechar o diagnóstico não é fácil, né? Aliás, a gente pode falar de patologias, a gente pode falar de psicopatia. Como eu tenho algumas amigas professoras que pincelam algumas coisas e encaminham, elas falam já que, olha, tem muita coisa que é tão multifatorial que a gente não consegue ainda muito crianças fechar isso é isso, aquilo é aquilo. Como você falou do autista, de repente 2 das características estão muito claras e outra não. Essa criança vai trazer uma demanda de cuidados especiais, ainda que não se feche o diagnóstico também, não? Sim, com certeza. Ela tem que ser trabalhada, é uma criança que tem que ser trabalhada, então ela tem algum atraso no desenvolvimento. Pode ser que não seja autismo, pode ser que não, mas existem milhares de outros transtornos por aí que pode estar enquadrado nessa criança. Então a gente tem que, é o que eu falo, capacitar as habilidades, mas também olhar os déficits com atenção. Eu quero te fazer, eu tenho que ir pro break já? Eu quero te fazer uma pergunta, né? Tá bom, então peraí, vou deixar uma pergunta para ela pro próximo bloco, que é sobre crianças. Antigamente a gente falava superdotadas, hoje a gente fala altas habilidades, isso, né? Eu percebo, convivendo com algumas, vocês podem ver que eu convivo com bastante criança, eu convivo mesmo. Eu percebo, convivendo com algumas, que as crianças que apresentam essas altas habilidades, por outro lado, muitas vezes têm dificuldade na interação social. É preciso uma atenção também. Pode ter algum dos indícios semelhantes ao espectro autista? Eu entendo isso com você no próximo bloco, pode ser? Renata, eu quero voltar com a pergunta que eu fiz no bloco anterior, que é as crianças que têm habilidades especiais. Antigamente a gente falava crianças superdotadas. Existe uma boa parcela dessas crianças ainda na sociedade? Sim, existem. E muitas delas são autistas também. Eu queria entender, porque eu percebo uma dificuldade muitas vezes delas na interação e no convívio social, né? Sim. Então, elas têm altas habilidades, então é aquelas que a gente chama de autistas de alto funcionamento. Então, são autistas leves, então que tem uma característica de que sabe muito de um determinado assunto. Então, elas têm alta habilidade para determinado assunto. Porém, a interação social e a comunicação dela é prejudicada. Então, ela pode ser considerada autista também. Não são todos, mas alguns sim, podem ser considerados. Qual que é a importância de fazer esses testes e descobrir se a criança... Eu vou usar palavras superdotadas, porque é o que é mais comum, né? Cedo. Eu te pergunto isso porque eu já ouvi falar de pais que tiveram medo. Pediram pro meu filho fazer esse teste, mas eu não quero fazer isso não, porque eu não quero saber. É importante? Independente de ter relação com o autismo ou não? É importante. Porém, esses testes são feitos a partir dos 7 anos. A partir dos 7 anos é a melhor época para se fazer. Antes, pode ser alguma coisa que a gente pode confundir com alguma outra coisa. Então, a partir dos 7 anos que é mais importante mais certo, fazer. Né? Mais para certo. Poder fechar o diagnóstico, como eu falei, né? Exatamente. E aí, Renata, eu percebo várias questões, dislexia, déficit de atenção, problema de fato de repente de audição ou de visão, autismo. Eu vejo que várias patologias, várias deficiências e alguns transtornos acabam se confundindo muito no nosso senso comum. Eu percebo que muitas vezes os profissionais têm uma junta de frentes diferentes para poder fechar um diagnóstico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso achismo também, né? Sim, por isso que a gente sempre tem que procurar um especialista. Então, o neurologista é a principal pessoa profissional que a gente tem que ir atrás quando a gente desconfia de alguma coisa. A gente pode achar um monte de coisas, né? Mas é ele que vai direcionar para onde a gente tem que ir. Chegaram, inclusive, 2 perguntas pra gente aqui, da Carla, fez a pergunta pela nossa rede social, pelo Instagram. Obrigada pela sua pergunta, Carla. Ela quer saber qual é a probabilidade de um pai que tem um filho dentro do espectro autista ter outros filhos assim, e ela também quer saber qual é o primeiro profissional a procurar. O primeiro, o pediatra, ele provavelmente encaminhará para o neurologista, né? O neuropediatra é o profissional que vai fechar o diagnóstico junto com outros profissionais. É uma equipe multiprofissional. Então, não é só o neuropediatra, porém, é a partir dele que a gente vai ir para os outros lugares, para os outros profissionais. O que também acontece muitas vezes se foi a pedagoga que percebeu primeiro, ela vai encaminhar. Exatamente. E assim por diante, exatamente, né? Geralmente o profissional que percebe primeiro, se não for o médico, vai encaminhar para o médico, exatamente. Né? Se não é o médico que vai, é a professora que vai desconfiar. Isso, né? Exatamente. E aí, eu falei até da minha amiga que tem as gêmeas, me causa também curiosidade a pergunta da nossa telespectadora. Tem probabilidade, pensando até na questão genética, de ter mais do que um filho com autismo? Sim, a probabilidade é alta.
Não necessariamente vão ser todos, porém a ciência mostra que a probabilidade de você ter outro filho autista é grande, como você ser autista e você ter um filho autista. Também é grande a probabilidade. Por isso é o fator genético, o fator biológico. Diferente de quando a gente fala do Down, que a gente sabe exatamente o que acontece no cromossomo, a gente já tem uma explicação do que acontece de maneira genética para que isso aconteça. Quando a gente fala sobre espectro autista, a gente não tem exatamente qual é essa origem, só se sabe que tem um fator principal genético, né? Exatamente. Existem muitos estudos, porém a gente ainda não fechou né? Qual é o motivo, porque existem milhares de motivos. É isso que a gente consegue, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe isso. Então são milhares de conexões que a gente tem no cérebro que podem causar o autismo. E qual seria? Não sabemos. E eu acho que tirar esse peso das mães, você falou da mãe geladeira, né? Tirar esse peso das famílias e das mães, porque existem mães que são mais e mães que são menos emotivas. Sim. Por mais que tenha o fator ambiental, você vai poder me explicar melhor, Renata, eu acredito que esse fator ambiental ele vai ser fundamental dentro dos níveis, mas não fundamental para que uma criança tenha ou não autismo, não é? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ela tem que ter uma predisposição já genética para ela ter o autismo, senão ela não vai ter. Não é porque você não dá carinho pro seu filho que ele vai ser autista. Isso não tem nada a ver. Bom, pra gente finalizar, a pergunta é: tratando, cuidando o quanto antes, utilizando toda a gama de profissionais possíveis, essa criança diagnosticada, hoje a gente não teve tempo de falar muito do adulto, ela vai ter boas possibilidades de estudar, se formar, se casar e viver uma vida normal? Sim. Com certeza. Lógico que existem as exceções, como em todo lugar. Porém, se a intervenção for muito bem feita, ela vai ter uma qualidade de vida muito boa. Ela vai casar, vai ter filhos, se ela quiser, né? Como qualquer outra pessoa. Exatamente, como qualquer outra pessoa. Ela vai estudar ou não, se ela quiser. Mas ela vai ter essas condições. De escolha, exatamente, né? Ela vai ter a condição de. Muitas pessoas que não têm autismo não estudaram, não se casaram, não quiseram ter filhos, isso não é necessariamente um problema. Não né? é isso que eu quero dizer. Não é porque você é autista que você vai ter... Podem em algum momento não ser, mas dependente dos pais, né? Com certeza. Os autistas de alto funcionamento, muitos deles, até os moderados também, se bem trabalhados, eles conseguem ter uma vida independente. Então a importância de procurar ajuda o quanto antes, ali nos primeiros meses de vida. A gente está falando com o Brasil inteiro, Renata, eu já vou deixar os seus contatos, mas a gente sabe que fala com locais onde mulheres mal fazem o pré-natal, mal têm acesso ao pediatra, as crianças. Então, fique atento e procure ajuda se você perceber qualquer coisa diferente, muito diferente da época em que outras crianças fazem, exatamente, né? Exatamente. Quem quiser entrar em contato, vou deixar então o site www.pluralitaassessoria.com.br, tem o Face, Pluralitá Assessoria em Educação Inclusiva e o Insta, @Pluralitá Assessoria.